Disa Gonzaga é presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, Vida Urgente, que foi criada em 13 de maio de 1996 pelo casal Regis e Disa Gonzaga, pais de Tiago, que faleceu num acidente de trânsito na madrugada de 20 de maio de 95, após sem ter completado 18 anos. O sofrimento da perda fez com que os pais criassem a Fundação, que tem como missão preservar e valorizar a vida, desenvolvendo programas educativos, culturais e informativos com o intuito de desenvolver a humanização no trânsito. Hoje, o Vida Urgente encontra ressonância nas famílias, escolas, empresas, órgãos públicos, enfim, em toda a comunidade gaúcha, com reflexos operativos em outros estados brasileiros e também em outros países. Disa Gonzaga, é um prazer tê-la aqui no Demasiado Humano, é uma honra visitar aqui a fundação, que é linda, chego a ficar até emocionado de conhecer todo o espaço aqui dessa fundação, que tem quase 20 anos. É muito legal recebê-la aqui. Eu também, para mim também é uma honra estar falando aí no... como é que no Demasiado Humano. Demasiado Humano. Eu acho podcast. Que é isso que está faltando para a humanidade, a gente ser demasiadamente humano. Exatamente, esse é o nome do podcast. Eu também adoro o nome. Disa, eu começo perguntando assim para os meus convidados um pouco da trajetória deles. Eu gostaria de saber sobre a tua história, porque eu acho que todo mundo, principalmente no Rio Grande do Sul, conhece a tua história a partir da ONG. Mas eu gostaria de saber antes, como é que foi antes? Você é de Santiago, né, do Rio Grande do Sul. Gostaria que tu contasse um pouco, assim, as duas origens, assim, pra gente. Bom, na verdade, melhor. Eu nasci em Santiago, meu pai era militar, então cada filho nasceu num lugar, até irmão em São Paulo eu tenho. Mas eu nasci em Santiago, mas morei muito pouco tempo lá, saí com 6 meses. E fomos para Vacaria, né? Sim. E lá, sim, eu tive uma infância de interior, andando nas árvores de cipó, parecia aquelas coisas mesmo bem de interior, né? Andando de perna de pau, boa. Brincando na rua, com pátio, não era jardim, era pátio mesmo, né? Quintal. Então eu tive uma infância muito feliz, muito livre, né? Até os 10 anos, quando nós viemos morar em Porto Alegre. E aí foi meio difícil a adaptação de uma casa com jardim e pátio e tudo, né? Para um apartamento, que era bom, mas é um apartamento, né? Mas aqui eu criei minha família, conheci o Regis, foi meu professor no curso pré-vestibular. Ele foi teu professor. Foi meu professor. Nos apaixonamos, casamos e tivemos a nossa filharada, né? 3 filhos biológicos e 3 filhos adotivos, que eu tenho 6 filhos, né? Porque filho não morre, né? Então, eu tenho 6 filhos. Que maravilha. E que bacana essa atitude de vocês adotar. Da onde que veio? Isso é uma coisa tua? Da onde que veio essa decisão de adotar, além de ter os filhos biológicos? Tu sabes que até as pessoas que me conhecem depois da fundação, eu era arquiteta, até eu digo era porque eu larguei a arquitetura para me dedicar à fundação. Sim. Né? Mas as pessoas até pensam que eu adotei depois de perder o Tiago. Eu tinha filhos biológicos, eu tinha a Larissa, mais velho, o Tiago do meio e a Carolina. Sim. E adotei o Gerson, o Vicente e a Paula. Mas antes, né? Bem antes. Até uma história assim, quase de novela, eu nunca falo sobre isso, que eu acho até meio... Mas foi o Tiago que foi o mentor das adoções dos guris. Ele foi com a escola, numa instituição, né, visitar uma escola e se apaixonou por um menininho, que hoje é meu filho, que está com 20 e tantos anos, né? E começou a me incomodar, que queria visitar de novo, e eu fui com ele. E também me impressionei para aquele menino lindo, de uns olhos grandes, parecia desenho japonês, como eu digo, aqueles olhão. Mas achei que aquela criança parece que não ia sobreviver naquele lugar. E acabamos entrando em contato com, na época era juizado de menores que falava, né? E ele estava para adoção e a gente entrou com pedido de guarda, acabamos adotando. 1 ano depois, o próprio juizado entrou em contato dizendo que era de praxe, quando uma criança ia para adoção, o irmão eles ofereciam para a mesma família. Sim. E aí fomos buscar o irmão Vicente. do Paulo. Do Gerson. Do Gerson. Sim. Aí foi o Vicente e depois temos a Paula, que agora é uma fisioterapeuta, que foi para lá para casa com 3 dias. Então não foi uma escolha assim, eu tinha menino, tinha menina, já tinha filhos. Então foi muito legal, eu acho, porque não era para suprir algum problema da gente. Aconteceu nas nossas vidas, né? Então foi uma adoção familiar dos filhos. Então, por isso que eu acho que eles sempre tiveram uma vivência de irmãos muito fraterna, que a gente não sabe quem é biológico ou quem não é, porque né, é muito legal. Que lindo isso, que lindo. Uma coisa de amor mesmo. E é exatamente, nada contra, né, quem quer suprir alguma coisa, mas eu acho que é algo a mais para acrescentar, né? Não, e foi mesmo natural, foi uma coisa, sabe, não foi assim por ter isso ou não ter, né?
foi muito legal, né? É muito legal. Hoje eu tenho em casa os meus 3 filhos, que são filhos iguais, mas é diferente, né? A gente diz que é igual, mas não é. Filho da barriga, para nós mulheres, sim, é visceral, né? Tu fica 9 meses, depois amamenta e puerpério, toda aquela confusão. Sim. E o filho do coração, eu tenho a sensação que é ser pai. Então eu sei o que é ser pai e ser mãe. Tu pega prontinho. O amor é o mesmo. A gente, sim, ama igual. Um pai ama um filho como uma mãe ama, de formas diferentes. Então eu acho a sensação de ser pai, que é pegar um ser prontinho. E te digo que é tão saudável, tu pega prontinho, não tá lá com hormônios pulando, aquela coisa, né? Sim. É muito legal. Eu acho que eu tenho essas que legal. felicidades. Você teve todas as experiências. Eu considero que eu sei o que é ser mãe e ser pai, nesse sentido, né? Que lindo, que legal. E você era arquiteta antes de acontecer, né? O acidente. Mas você, me parece que você tem essa veia muito forte comunicativa, assim. E já antes da ONG, da fundação, como é que era assim o seu trabalho no nível profissional mesmo, na arquitetura, e tu já demonstrava isso? E eu acho que eu sempre fui ligada mais numa arquitetura social, e eu não gostava muito de trabalhar fazendo uma casa para um cliente, a residência unifamiliar, sabe? Eu gostava mais de planejamento urbano, de trabalhar fazendo creches, as creches comunitárias, esse nome até na época, 80 e tantas creches, né? Sim. A gente construiu aqui em Porto Alegre, nas vilas mais pobres, mais distantes, né? Então eu sempre trabalhei muito com planejamento urbano, com uma questão até mais voltada para o social. Tinha que trabalhar com governos, seja estadual, municipal, federal, porque eram obras muito mais, né, sociais do que, né? Então eu tinha já esse envolvimento. Já tinha essa. E essa questão da criatividade, o arquiteto, ele é um pouco metido a publicitar, né? O Washington Oliveto aqui, ele é arquiteto. Então eu coloquei toda essa minha parte criativa na fundação para criar o Vida Urgente, essa marca aqui. Na época, eu pensava em fazer eu ver as asas de um pássaro, mas era tanta dor que daí eu peguei aquelas letrinhas bem que tem nos normógrafos, aquela letrinha, um carimbo de urgente. E aí pensei que ia ficar muito... Porque eu queria atingir os Thiagos, que eu dizia, os Thiagos era gurizado, o Thiago tinha completado 18 anos naquela semana, e achei que estava muito duro. Aí coloquei a borboleta, porque na verdade... O Thiago, com seus 17 anos, que ele não chegou a viver os 18, ele fez naquela semana, né? Ele mudava de interesse, como todo jovem, queria fazer inglês, daqui a pouco era basquete, daqui a pouco ele queria fazer direito, depois já estava se preparando para o vestibular na medicina. E eu dizia que ele estava sempre parecia pesquisador borboleta, borboleteando. E acabei colocando a borboleta no Vida Urgente, né? E hoje eu vejo que tem tanto a ver, né? A transformação que a gente quer, né? Eu quero transformar, humanizar o trânsito da lagarta, transformar numa borboleta, né? Esse trânsito tão caótico, tão violento, que coloca nosso país entre os mais violentos do mundo, entre os 3 mais violentos que mais matam. Então não é exagero da Disa, não, é realmente. E por outro lado, também a borboleta tem a vida curta, que nem meu filho, né? E o Thiago não teve dores, tristezas, né? Ele viveu borboleteando, não teve nenhuma perda, não teve nem dor de dente, o guri nunca teve, né? Tomou no máximo aspirina. Saudável, super saudável. Então eu acho que ele teve uma vida curtinha e... né? Eu acho a borboleta muito simbólica. Ela tem tanto a ver com o Thiago como com a causa, né? Essa transformação que a gente quer. Que legal. E foi logo no começo que surgiu a borboleta, então? Naqueles primeiros dias, sabia que o Vida Urgente... Eu fico até constrangida de dizer, mas o Vida Urgente nasceu naquela madrugada de 20 de maio lá, quando eu recolhi o Thiago no asfalto. Quem me conhece, quem conviveu comigo naqueles primeiros dias, deve lembrar que eu dizia Vida Urgente. Eu não me conformava que o Thiago, lindo, meu filho, né? Filho não sabe como é mãe, né? A gente até vê os defeitos, mas aí que alguém diga, né? Que eu fui levar na festa, eu fui levar. Claro que ele me fez parar 2 quadras antes, né? Normal. Imagina, né? A mãe... Isso que eu era bem mais jovem, há 20 anos atrás, né? Acho que esse cabelo que eu tenho até hoje, esse cabelão com 60 anos, porque o Thiago dizia, não corta o cabelo, porque daí quando eu ia levá-lo, largava 2, 3 quadras, era para mim botar o cabelo no rosto, né, para não parecer que era mãe. Então, né. Sim. Nossa, e essa borboleta ficou muito marcada aqui em Porto Alegre. Para quem não é de Porto Alegre, né, vocês têm uma campanha, eu sei, em Porto Alegre, não sei se tem outras cidades, em qualquer local onde ocorreu algum acidente de trânsito com morte,
vocês marcavam no asfalto. Marcamos. E ainda tem, né? Ou não? Ainda tem, não só aqui. Tem em Passo Fundo, em Santa Maria, em Caxias, em Bento. E marcam uma borboleta. Mas nós não marcamos no local onde morreu alguém apenas. Nós marcamos o local onde uma família perdeu um filho e que vem à fundação e nos procura, porque eu não acho que eu tenha direito de marcar sem o consentimento, sabe? Que nem na estrada as pessoas expõem cruzinha, gruta, não tem isso? Aqui nós marcamos com a borboleta branca, que é o local onde uma vida foi perdida, mas com o pedido dos pais, sabe? Então, cada borboleta, eu quero te dizer que a gente sabe o nome, os sonhos dessa borboleta, porque eu pedi para cada pai. Inclusive, nós estávamos no Google Maps, não sei porque agora saiu, até tem que ver, é um problema da internet. Que tu apertava ali, clicava, por exemplo, lá na Cristóvão Corramiro ia aparecer uma borboleta. Daí Tiago Gonzaga, os 3 sonhos dele. Era muito especial isso, eu quero resgatar isso, não sei o que houve, que sumiu do Google Maps, que já estava, né? Que legal, eu acho que mas essa borboleta a gente não pinta onde, né? Agora mesmo nós vamos pintar uma em Taquara, estão pedindo lá. Então é uma jovem, a Jennifer, tem nome, tem sonhos. Tem sonhos, isso é legal, os pais que vêm à fundação que pedem. E é importante porque para quem não passou por isso, ele se surpreende, as pessoas se surpreendem, mas como? Aqui não pode ser. Até pergunto, mando um e-mail perguntar. Porque as pessoas têm a sensação de que acidente acontece numa curva terrível, numa estrada esburacada. E acontecem, às vezes, no lugar onde tu passa todos os dias para ir para o trabalho, para a faculdade, não é? Então, é para desmistificar. Os acidentes estão acontecendo aqui, na nossa frente, na nossa ruazinha do bairro. É atropelamento, é uma série de coisas. É um ciclista que sai e vem um automóvel, né? Então, ela chama atenção e, ao mesmo tempo, faz uma homenagem, né, àqueles que partiram. Sim. Então, ela tem essa dupla. Muito legal. E essa dos sonhos, essa ideia de colocar os sonhos é muito bonita também. Né? Além do nome foram sonhos interrompidos, né? Sonhos interrompidos, né? E a família que as estatísticas têm rosto, né? Porque a gente acostuma ver 20 mortos no feriado, 30. E por causa de cada número tem uma história, uma família, um nome, né? Eu gosto de personalizar. Aqui na Fundação as estatísticas têm rosto. Tem rosto, né? Inclusive, são números. Aqui visitando a Fundação, existem alguns murais com as fotos, né, de todos os... né, não sei se todos, eu acho que não teria nem espaço. Mas é de muitos jovens. E isso realmente nos impacta, né? Quando a gente olha pro olho da pessoa, olha a pessoa... Não pode, esse aqui, essa guria linda, esse guri, né? Tu te identifica se tu é jovem e quem é da minha idade, meu Deus, podia ser meu filho, meu neto, você leu, né? É complicado, bem isso. É verdade, a gente se identifica e diferente de número é uma coisa fria às vezes. É frio, a gente parece que não é perto da gente, né? Que bacana. E diz, eu gostaria que tu falasse um pouco da Fundação. A Fundação agora está com vários braços, vários projetos. Eu sei que vocês têm muitas coisas bacanas, mas eu gostaria que você falasse ali do começo, como é que foi a partir daquela dor que eu acho que eu não consigo nem imaginar, mas transformar aquilo numa coisa tão bonita que hoje aqui é todo mundo que vem, eu acho que se mobiliza vindo aqui. Como é que foi esse processo para ti, assim, de transformar uma coisa dolorosa em algo tão lindo, né? Assim, como é que foi esse começo, assim, eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que eu nem sei se foi tão pensado, não teve planejamento nenhum. Era o que me movia. Naqueles primeiros dias, eu só falava isso, eu tenho que fazer alguma coisa para que nenhum pai mais passe por isso, para que nenhum jovem lindo como o Tiago perca a vida. Era isso que eu tinha. E aí eu fui pesquisar um pouco. Não tinha internet como hoje, tem iPad, iPhone, a gente está aí, eu mesmo, né? Estou aí nos Face, nos Twitter, por tudo. Sim. Mas na época não tinha isso. E eu achei numa publicação de um órgão lá do Ministério dos Transportes, GEIPOT, o órgão, que hoje já é extinto, estava lá. Principal causa de morte de jovens do sexo masculino no Brasil, trânsito. Os jovens morrem a menos de 30 quilômetros de casa, nas madrugadas, na volta de festas, finais de semana, feriados e tal. Aquilo me chocou, eu me senti órfã do meu país, porque estava lá numa publicação que meia dúzia de técnicos do Ministério dos Transportes sabiam, mas a sociedade, mães, pai, dono de casa, empregado doméstico, arquiteto, a gente não sabia, a gente se preocupando que se agasalhe, que se alimente, alguns com droga, com não sei o quê. Segurança, mas nunca com essa questão. Trânsito não era uma questão tratada. Falava de trânsito como se fosse uma questão de sinalização e automóveis circulando. E não, né? O que circula nas ruas, nas avenidas, não são máquinas, são vidas. Tu põe o pé na rua, tu é trânsito, não é quando tá atrás de um volante.
É a pé, no skate, de bicicleta, Todo mundo faz parte. pedestre, passageiro, enfim. E aí eu pensei isso. Vou gritar para o mundo que é a primeira causa de morte. Comecei pensando nisso. E logo depois, naqueles primeiros meses, tudo isso nos primeiros meses, comecei a pensar por que o Tiago perdeu a vida. Ele pegou uma carona sem volta. E é claro que eu tive a felicidade, porque eu não sei também, de não encher meu ser, eu já diria, de raiva, de ódio, ou de culpa, coisas assim. Não, o que me movia era ninguém mais passar por isso. Então, mesmo a dor, ela não me... Porque a dor sozinha é um sentimento nobre, que nem o amor. A dor sozinha, ela não te envenena, não te deixa pior. O problema é o que vem grudado com a dor, que é a raiva, o ódio, a culpa, né? E eu, nesses primeiros meses, a minha dor, ela estava limpinha. Era dor, pura dor. Doía. Não dá para medir dor, mas era um pavor. Tem dor mais perfeita que a dor de perder um filho? Eu acho que... Nossa, né? Não tem. Só que ela estava limpa, então ela me movia a fazer alguma coisa para que ninguém mais passasse por ela. E daí eu comecei a pensar, e pensei muito no Tiago. Por que ele embarcou naquela carona sem volta? Bom, não tinha consciência. Aí eu comecei a pensar na questão da bebida. É claro que não foi feito exame de teor alcoólico, não tinha lei seca, não tinha nada naquela época. Sim. Mas eu comecei a pensar nisso. E aí fiz a primeira ação, criei, que quando nós lançamos, exatamente no dia 20 de maio do outro ano, que foi o dia que o Tiago partiu, que tem até uma foto, é aquilo ali, ó. Isso aqui, a foto. Olha só. Olha aqui, lá na Opinião. 20 de maio, um ano depois, exatamente um ano. Lotado, pois bem, Opinião. Lotado. Nem acredito, quando nos damos 100 e poucas pessoas, aquilo ficou... Nossa. Ali, porque o Tiago saiu dali, ali que ele pegou uma carona sem volta. Por isso que eu quis lançá-lo na Opinião. Ah, ele estava na Opinião. Estava na Opinião, saiu dali e pegou uma carona. Sim. Né? E por felicidade, eu nunca culpei o menino que estava na direção. Porque eu não acho que ele saiu de casa pensando, vou matar dois amigos. Ele saiu achando que era imortal, que nem o Tiago, que nem qualquer jovem. Então eu quis entender essa coisa e vou conscientizar essa gurizada que tem que pegar carona segura, que se beber não dirija, amigo de verdade não deixa amigo dirigir depois de beber. Sim. Enfim, começamos com isso. E a primeira ação que eu criei, Madrugada Viva, que é o que meu filho não teve. Por isso, Madrugada Viva. E assim começou, foi muito sem planejamento. Era a fundação, no começo tinha que tirar dinheiro do bolso para fazer as borboletas, para fazer, né? Era a fundação, literalmente, a fundação. Afundava. A fundação, Nossa. Tirava, além de eu ter parado o meu trabalho como arquiteta, o meu marido teve que dobrar as aulas, porque ele tinha que continuar sustentando a família e ainda tirando para a fundação. Hoje a fundação ela se mantém com projetos, com convênios, que a gente presta conta, se cuida muito, porque num país cheio de maracutaia, de desvio, de ONG fantasma, a gente tem que ter. E eu tenho um cuidado mais do que especial, porque o nome dessa fundação é o nome do meu filho, que ele com 18 anos não teve tempo de ser nenhum personagem importante ou fazer algum feito, mas também não fez nenhuma bobagem. Então eu tenho cuidado para não ter nenhum respingo nessa fundação, porque é o nome do meu filho, sabe? Importante. A gente como mãe, né? Nossa. Quer que seu filho esteja bem, não importa onde. E nem vou entrar aqui no mérito se tem outra vida, se não tem, cada um tem sua crença. Claro. Mas eu quero crer que se tiver outra vida, eu não vou arriscar que o Tiago esteja vendo e não aprovando o que a gente está fazendo, né? Com certeza. Então, a mãe é assim, eu acho que pai quer o seu filho bem em Nova York, em Londres, no céu, outro plano. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Exatamente, em qualquer momento. Eu não quero arriscar. Que legal, que legal. E, bom, a partir desse dia ali, no Opinião, deve ter sido super emocionante, né? E esse local que a gente está aqui agora, na Rua Botafogo, aqui em Porto Alegre, já era aqui a sede? Não, como é que foi? Comecei numa salinha cedida, né? Me emprestaram eu fiquei uns 2 anos, mas a fundação foi logo crescendo muito. Eu acho que ela cresceu porque era uma causa premente, a sociedade precisava. As pessoas começaram a te procurar. Mas era uma coisa incrível, então eu tive que criar uma estrutura. Começamos nessa casa, depois fomos ali, quem alugava, onde é o teatro hoje e tal, desalugou, o dono me ofereceu de graça por 2 anos e fui ficando. Foi tudo, sabe, a coisa foi acontecendo. Né? Foi acontecendo, não foi, né? Acho legal isso, porque às vezes eu fiz de uma forma... Nesse não pensar que você falou, foi uma coisa muito de sentimento, de coragem, de sentir e de, não, eu vou fazer isso. Não vou ficar planejando, eu vou lá e vou fazer. E olha, né? Claro, todo o trabalho... Não, tem um trabalho hercúleo por trás disso. Tem um trabalho de
Eu, como arquiteta, nunca trabalhei tanto como eu trabalho com uma fundação, sabe? Às vezes não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado, né? Viajo muito hoje por conta da fundação ser muito hoje respeitada. Isso, para mim, é o grande patrimônio da fundação, é a credibilidade. Com né? certeza. Então eu viajo pelo Brasil afora, palestra em Curitiba, em Brasília, até em Rondônia, em Porto Velho, né? E fora do país a gente representa o Brasil em muitas conferências importantes em outros países, né? Que legal. E tive Tem um significado muito grande pra ti tudo isso, muito forte. Eu tive uma das emoções maiores que eu tive, tu acredita, em Moscou. Olha só. Teve a primeira conferência mundial, que esse ano vai ser a segunda, vai ser no Brasil, em Brasília, até nós vamos participar. Mas a primeira foi em Moscou, há 4 anos atrás. E lá a gente foi convidada, a convite da Organização Mundial de Saúde, e eles insistiram que tinha que ser eu queria mandar um representante. Não, tem que ser só a senhora, senão... E aí eu descobri por que quando eu estava lá. Porque lá, na abertura, o presidente da Rússia, que era na época o Medvedev, que hoje é o primeiro-ministro, e o Putin era o primeiro-ministro, trocou, ele abriu a conferência, eram 1.500 pessoas, 150 países, Nossa. e pediu 1 minuto de silêncio e abriu-se um gigante painel e projetaram o rosto de 20 jovens. E Brasil com Z, lá era o meu teatro. Nossa, eu quase desmaiei, porque eu nunca imaginava, em um país que eu nunca pensei que eu iria visitar, não tinha nunca pensado. Né? Então foi muito emocionante, tem coisas assim muito... muito tocantes, né? Muito. A gente, acho que aqui a gente está mexendo com emoção 24 horas, porque, né? Porque a fundação, ela é a fundação, eu não misturo as coisas, tanto que o programa que a gente leva na rua é Vida Urgente, aquela camiseta com a borboleta, né? Mas ela mistura com a minha vida, né? Faz parte. Faz parte, né? Ela confunde tudo. Sim. Diz aí, o que vocês oferecem para quem está nos escutando? Pode ter gente que nunca ouviu falar, né, de todo o Brasil aqui. O que a fundação oferece? O que é... Eu não sei se é ONG também. É, ONG? É uma fundação, é uma organização não governamental. Sim, eu sei que vocês oferecem muitas coisas. Agora eu estava aqui, eu estava presenciando um teatro aqui para várias crianças, eu acho que de 6 anos. De 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos. As turminhas assim, que vêm. Educação infantil, que é de 2 a 6. Muito bacana a peça e Isso tudo. faz parte do Vida Urgente no Palco. São 4 espetáculos teatrais que nós temos. 2 acontecem aqui na sede, 2 são itinerantes que viajam Brasil afora. Olha que bacana. Viaja. Tem cidades do Rio Grande do Sul que só foi o nosso espetáculo. E vai a Brasília e São Paulo. São 4 espetáculos. Que maravilha. E para crianças ou também esses teatros também são para... Não, tem educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e para adulto. Exatamente. Né? Congresso de médico, congresso de não sei o quê. Nós temos o Exército dos Sonhos. É lindo. E são espetáculos feitos com direção, com atores mesmo, com técnicos. Porque hoje, nessa era da informação, não adianta fazer pecinha com sinalildo, essas babaquices. Tu tem que falar de vida. Eu não faço campanha de trânsito falando de sinalização. O que mata no trânsito não é o desconhecimento da sinalização, é o nosso comportamento, pode ter certeza. A grande maioria dos acidentes é o nosso comportamento. Né? Eu quero humanizar essa relação das pessoas com a mobilidade, seja a pé, de bicicleta, de skate, de carro, de caminhão. É uma humanização, né? Então a gente faz um trabalho desde a educação infantil, passando por pais, professores, com palestras, com capacitação de voluntários, com... Bom, tem N programas, né? Blitz educativas, madrugadas vivas, enfim. Não, realmente, é profissional e muito divertido. Além disso, tem os grupos de apoio aqui. Isso, né? Essa é a parte que nós chamamos do Vida Urgente Cidadã. Sim. Que a gente atende pais que perderam filhos, familiares, né? E nós temos, nesse atendimento, tem um coral Vida Urgente, que é de pais que perderam filhos. Eu vi ali. E temos uma praça hoje em Porto Alegre que foi votada pelos vereadores, colocaram uma homenagem, eu considerei, Praça da Juventude Tiago Gonzaga. Mas só que eu quis transformar essa praça, porque eu pensei, daqui a 40 anos alguém passa lá, ué, quem foi Tiago Gonzaga? Um herói farroupilha? Não foi. Então eu transformei essa praça num memorial. É o primeiro memorial para as vítimas de trânsito. Tem memorial dos pracinhas mortos, tem memorial de tantas coisas, mas o trânsito mata mais do que guerras. Aqui no Brasil são mais de 50 mil pessoas por ano. E eu te diria que é um número mentiroso, porque é considerado morto no trânsito quem morre que nem o Tiago. No asfalto. No momento. Quem morre a caminho 2 horas, dias ou meses das sequelas de um acidente, é parada cardíaca, entra com outra morte. Então o trânsito realmente é uma guerra, só que não condecora, que não dá medalha, não tem fuzil, não tem canhão, mas está aí matando mais do que qualquer guerra, né? Então esse memorial é nisso que ele homenageia, né? Então já tem hoje 300 e poucos nomes lá na praça. A cada ano a gente coloca 30 nomes
de pais que participam aqui. Que legal. Mas eu acho importante ter esse memorial para as pessoas lembrarem. Que daqui a 40 anos, olha que horror, como era aquela como época. Morriam, né? Mas como para lembrar, porque tem que lembrar, que nem o Holocausto, aqueles... Né, que exatamente. Gente, né, tem que lembrar, porque a humanidade às vezes se desumaniza, sabe? Total. E esses marcos, às vezes, para... Totalmente, totalmente. Você estava falando assim do trânsito, todo mundo faz parte do trânsito, o pedestre, o ciclista. Eu sei que em alguns países, por exemplo, eu sei da Austrália, se você é pedestre, se você é ciclista, e não obedece às regras do trânsito, é multado, você faz parte do trânsito. Claro. Né? Eu acho que aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, principalmente, né, parece que só o carro tem obrigação, né? Eu achei interessante. Infelizmente, no trânsito, nós somos todos mal educados, desculpe, como pedestre, como passageiro, como skatista, como ciclista, como motorista. Só que, é claro, se a gente fosse colocar nome para essas armas do trânsito, que somos todos nós, no carro, na bicicleta, no skate, tem armas mais poderosas, o caminhão, o ônibus, a bomba atômica. O que seria um pedestre, uma faquinha de cozinha? Exatamente. Então, a gente, mesmo que o pedestre esteja sem razão, eu vou cuidar dele se eu estiver num carro. Se eu estiver de moto, eu vou cuidar do ciclista. Cada um tem que cuidar do menor, o maior protege o menor, né? É claro que tem que ter isso, mas isso não exime que a responsabilidade. Às vezes um pedestre causa um acidente gravíssimo. Ele atravessa numa rodovia, o ônibus freia e capota e morrem 30 pessoas do ônibus. E quem foi que provocou? Um pedestre. Parece tão... Né? Então, por isso que o trânsito só vai ser menos violento quando nós todos nos conscientizarmos. Não adianta os motoristas né? Às vezes eu vejo, por exemplo, agora nós estamos com o ciclista, né? Que está em evidência, as ciclovias, forte, né? E é muito legal. Eu mesmo tenho minha bicicleta, eu ando só, eu boto no porta-mala, fecho, aí ponho lá e vou numa ciclovia, que tenho medo de andar nas ruas, enfim. Mas eu vejo tantos ciclistas que lutam tanto pelos seus direitos, de ter, passando no sinal fechado, não parando onde tem que parar, né? Então, não. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, como a Suécia, que é o país do mundo com o menor número de acidentes. Sim. Nossa, lá o ciclista é exatamente como um motorista. Ele para no sinal, para o pedestre passar, quer dizer, exatamente... Existe até sinaleira para o ciclista. Exatamente, né? E ele respeita e é multado igual. Nós aqui está no Código de Trânsito. Só que... Mas aí a impunidade no nosso país também né? A gente, é. Brasileiro, essa coisa do jeitinho, que é tão bonito para umas coisas, alegria e tal, mas para outros faz o nosso país ser uma tragédia, né? O jeitinho de burlar a lei, né? Essa lei não pegou, né? Olha bem, lei não pega. A lei não pega. Olha se tem cabimento isso. Não, isso aqui não pega. Essa não vai pegar. Né? A questão da bebida e direção. Ninguém é contra, quer se divertir, beber. Sim. Mas não pode misturar. Bebida e direção é uma dupla de morte. Está lá, 78% dos acidentes com mortes têm alcoolemia positiva. Sim. Então não é invenção da DIS, a DIS é... Não, é uma questão de consciência, porque não é a tua vida, né? Aí tu atropela e mata 2 em cima da calçada, é um acidente? Não, é um crime de trânsito. É um crime de trânsito. Eu tenho pais aqui, a Brígida, eu não gosto de dizer números, né? A Brígida, ela perdeu a filha e a netinha em cima de uma calçada. Nossa Senhora. Um cara embriagado. Foi um acidente de trânsito. Aí é difícil, né? É difícil. Falando assim da questão da bebida, Disa, nos últimos anos eu acho que tem havido várias mudanças com as blitz em várias cidades, aqui em Porto Alegre também. Não sei se você tem percebido alguma mudança nesses anos todos aí da Fundação, no comportamento de trânsito e também nas estatísticas, se de alguma maneira não tem diminuído, não que estejamos no ideal, longe disso. Não, ainda está longe, mas muita mudança. Quando eu iniciei, tanto que uma das primeiras ações era a Madrugada Viva. Imagina um grupo de jovens, 40, 50 jovens, com uma borboleta no peito e um bafômetro na mão, quando nem a polícia tinha bafômetro. Olha só. Indo lá para os grandes danceterias que tinha na época, era 2.000 pessoas, Ibiza, não sei o quê, umas grandes, que tu era tudo, quase nascendo recém. E a gente ia para lá. Tu sabe que o cara que tirasse o mais alto teor da gurizada, vinham de 5, 6 fazer o bafômetro, porque o bafômetro da vida urgente não era punitivo. Sim, eles gostavam de lá. Faziam filas para o bafômetro da vida urgente. Só que quem tirava o mais alto teor era festejado como esse é o cara. Hoje, quando nós vamos nos bares e fazemos o bafômetro, quem é festejado é o cara que mostra a chave do carro e zera no bafômetro. Esse é o cara, esse é o herói, esse é o amigo. Sim. Olha como mudou o conceito.
Os jovens hoje estão muito mais conscientes. Sim. Mesmo na Blitz, essa que nós temos aí, a fiscalização da lei seca, que o nome é balada segura, mas Sim. não deveria, é uma fiscalização da lei. Né? Porque balada remete só jovem, não é. Tá cheio de gente velha que vai jantar fora e enche a cara de... Né? Então, eu prefiro falar na operação de fiscalização da lei. A grande maioria não é de jovens, é de 39 e 49 anos. Os jovens hoje estão muito mais conscientes. Eles já têm amigo, locam vans e alguns bebem e dirigem? Sim, ainda. Mas já está. Ninguém mais acha bonito. Não é mais aceito socialmente. Eu até dirijo melhor quando bebo. Não confia no meu braço. Não houve mais. Não houve mais. Muito pouco, perto do que era. Antes fazia o 4, olha aqui, ainda faço o 4. Não confia no meu braço. Não é mais socialmente aceito. E não é um achismo. Fundação Getúlio Vargas. Estudo, pesquisa. 90%, mais de 90% dos brasileiros colocam que bebida e direção não é mais aceito. Ou seja, ainda se faz, é que nem a questão da ecologia. A água. Nós todos sabemos que vai faltar, não sabemos? Sabemos. Quase todo mundo já está consciente. Agora, entre ter consciência e agir com consciência, tá lá escovando os dentes, tá tornando ligado. Aí tu lembra, tu fecha ligeirinho. Então a gente está nesse meio, exatamente nós estamos assim com a questão do álcool e direção. Exatamente. Sabe? Tem uma diferença entre saber e agir. Nós estamos nessa passagem. Nesse processo. Nesse processo. De um para o outro. Mas já quando iniciei, pelo contrário. Era aceito socialmente. Eu até dirijo melhor quando bebo, era a frase que a gente mais ouvia nos postos, nas lojas de conveniência, nas festas. Claro. Sabia que não podia, era bonito, né? Não era punido também. Não tinha lei. A lei, nós passamos mais de 100 mil assinaturas entregando para o ministro para ter essa lei proibindo o consumo de bebida. E quantas mortes não foram evitadas? Bom, se uma morte foi evitada, porque já está valendo. Já está valendo. Mas quantas mortes já não foram evitadas por causa dessa lei, né? Olha, nos primeiros 30 dias da implantação da lei seca, no Brasil, 40% das internações dos principais pronto-socorros e pronto-atendimentos do Brasil diminuem. 40% de vidas, de Tiagos, de Pedros, de Ricardos, de Fernandas. Sabe o que é isso? Não é de batatas. Além disso, economia para a saúde pública. Não, olha, isso eu nem gosto de falar. Nem de falar, que valor é uma vida. Mas a economia, o acidente de trânsito é um dos maiores custos para o Estado brasileiro. Tu sabias que uma internação de acidente é de 3 a 6 meses e como a aparelhagem é muito complexa e fora as sequelas muitas vezes permanentes, incapacitações para o resto da vida, olha o que custa para o Estado e na melhor da idade. A grande maioria dos mortos e dos acidentados é de 33 anos. Na idade mais produtiva. Exatamente. Então, tu vê que absurdo que o país perde seus melhores quadros. Né? Isso nem falando em vida, né? Que valor tem uma vida? Não, isso aí não tem nem o que dizer. Mas às vezes a gente tem que ir pro bolso para poder as pessoas... olha só. Né? Olha quanto já foi economizado por causa disso, né? Por mais... Nossa, mas que legal, que bom que... Eu acho que tá havendo essa mudança muito forte no comportamento do trânsito. Isso me deixa muito, muito contente, assim. Às vezes tem que ser forte, tem que ser punindo, mas eu acho que... Mas é que tem que andar junto. Tem que andar. Tem que dar a punição, a fiscalização, e a fiscalização não adianta fiscalizar e não punir. Porque tu encher a cara, parar numa blitz, me nego a fazer provas contra mim mesmo, isso é hipocrisia. Inverte o ônus da prova, que nem na paternidade, se tu te negar a fazer, que tu tá dando... Né? Sim. Então, é simples, o Brasil gosta de burlar, né? Então, inventaram essa, ninguém é obrigado a produzir provas. Ninguém tá produzir provas se tu não soprar no bafômetro. Sim. Né? Então, na verdade, os 3 E's. Se fosse um técnico de trânsito, eu ia te dizer, são os 3 E's. Engenharia, que é as estradas, não dá mais para aceitar, curva da morte, estrada do inferno. Inferno, a gente conviver com isso. Sim. Se a curva é da morte é porque está mal projetada. Eu, como arquiteta e planejadora, sei disso. Aconteceu 3 acidentes na mesma curva, opa! Vamos dar uma olhada nisso. Vamos dar uma olhada. Sabe? E o Brasil é pródigo em correr atrás do prejuízo. A estrada da morte, estrada do inferno. Como assim? Qual é o problema da estrada do inferno? É os buracos? É não ter acostamento? Vamos ajeitar isso. Né? Então, é engenharia, o esforço legal que é a lei e educação. Desde os pequenininhos. Porque educação é o que muda para sempre. Não precisa ter fiscalização daí. Depois que tu te educa, não tem evolução, né? Não tem, tu não volta, tu não desaprende a comer direitinho, né? Depois que tu aprende, então a educação é fundamental. Um trabalho preventivo, né? O trabalho preventivo, muitas vezes a gente não consegue enxergar mais difícil. O resultado, mas eu tenho certeza que é aí que a gente vai... Eu nem sei se a gente não enxerga, a gente consegue medir. Como é que eu vou enfileirar os jovens que não morreram
as pessoas que não morreram porque se conscientizaram. Agora, se eu mostrar os cadeirantes, né? Sim. Quem sofreu o acidente é mais fácil. Agora, é mais fácil. A prevenção é complicado, né? Esse é um problema da Fundação, porque nós trabalhamos com a prevenção. Então, para sensibilizar as pessoas em ajudar essa causa, como ajuda uma causa lá do menor depois que está abandonado, nós não queremos que tenha, né, mais Tiagos. Sim. Né? Então é mais complicado, os indicadores é mais difícil da gente apontar, né? Sim, né? Aquele que foi salvo, né, por toda a atividade da fundação não é registrado, mas com certeza muitos foram salvos. Que legal, diz. Nossa, muito bacana. Tem muito assunto para falar, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma contemplada legal, assim, todo esse teu trabalho bonito. Agora falando pro nosso ouvinte que gostaria de conhecer, de ter contato com a Fundação Tiago Gonzaga, eu não sei, de repente tem alguém aí em outros locais no Brasil até, mas cidades menores, e gostaria de fazer algo parecido, gostaria de fazer alguma atuação nesse sentido. Não sei se você poderia deixar uma mensagem, uma dica, como é que eles podem entrar em contato com vocês? Isso, entrar em contato, entrar no site, né, e entrar em contato com a gente, que a gente vê, vai uma palestra, uma capacitação, leva uma ação, não sei, aí, porque a gente não tem um pacote pronto, né? Sim. Cada um vai nos dizer o que é necessário, levar os teatros, ouvir gente no palco. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, e é o que a gente tem feito aí, indo por esse Brasil afora, Rio Grande. Sim. Né? Entrar em contato no www.vidaurgente.org.br, que a gente está, né, querendo, nosso negócio é salvar vidas, né? E o contato, né? Essa coisa do contato com a pessoa, as pessoas precisam se ver, precisam, né? Às vezes a gente fica muito só na internet, né? Tem amigos. Eu acho maravilhoso a internet. Eu não sou saudosista no meu tempo. Não, meu tempo é hoje, eu tô viva, né? Mas às vezes te dá uma falsa impressão que tu tá convivendo com uma amiga e daí tu vai ver, faz um ano que tu não vê, porque tu fala pelo Face todo dia, tu sabe até a roupa que ela sai, onde é que ela vai. Então, esse tete-a-tete é muito importante, né, Ricardo? Ó, tu passou a ser o Ricardo. É Ricardo, né? Roberto. Peguei que é Ricardo, depois que eu pego Roberto. Te olhar, mudou tudo, né? Sim. A Diz ali naquela fotinha ali é uma coisa até mais bonitinha ali, que a gente dá uma ajeitadinha e tal, mas no olho é outra coisa, né? No olho é outra coisa, com certeza. Diza, foi um prazer tê-la aqui no podcast Demasiado Humano, muito legal a tua mensagem, muito bonita a tua história, e o podcast é parceiro de vocês aí para qualquer divulgação que vocês queiram fazer, estamos aí. Né? Inclusive agora no programa passado a gente fez uma divulgação para o pessoal fazer doação para enchente, né? A gente tem, por exemplo, algumas campanhas que é 30 segundos, a gente já faz para rádio, para TV, tudo pequenininho, aquele tamanhinho padrão que não pode. A gente às vezes tem uns spotzinhos, se te mandasse. Agora do celular aumentou em 30% os acidentes. E a gurizada o celular está matando. Olha que só. O celular está matando, porque o pessoal... Nós estamos com uma campanha linda do celular, que é a gente quer que você escreva um futuro incrível, mas não enquanto estiver dirigindo. Porque digitar, e não é pelo digitar, digitar então é pior, é a atenção. Tu usa os mesmos conexões neuronais da atenção para dirigir, não é como escutar o rádio, né? Aí tu tá respondendo alguma coisa. É impressionante o que aumentou o número de acidentes, não só dentro do carro, como caminhando, né? E digitando e atropelado, não sei o quê. Ainda os fonezinhos de ouvido, surdo e cego, porque tá olhando ali, dá uma olhadinha e pá, atropelado. Aumentou. Antes, atropelamento era crianças, porque eles não tinham noção de tempo e distância. Sim. Pessoas mais velhas, assim, que nem eu, um pouco mais, que já perderam a destreza. Mas agora, quem é que está entrando de sola no atropelamento? Um jovem novo. 20, 30, 25, 19, por causa dos aparelhos eletrônicos. Na Europa já está muito grande essas campanhas. Olha Infelizmente, só. Aqui no Brasil a gente sempre corre atrás, né? Tá correndo atrás dos prejuízos. Tá correndo atrás do prejuízo. Mas é um novo vício aí, né? O celular, a gente fica ali, né? Clicando. Exatamente. Realmente. E é 1 segundo. Não é 5 minutos, é 1 segundo que tu pede para dizer para tua namorada, já tô chegando, amor. Bah! Exatamente. Às vezes não chega nunca mais. Então nós estamos com uma campanha bem legal para o celular, né? Para a questão do celular. Que legal. Estamos aí. Giza, muito obrigado. Valeu mais uma vez. Gostei muito de te conhecer. Eu também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu agradeço.